E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Moraes e estamos iniciando mais um podcast Livros, Café e Companhia. Este é o 7º episódio. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu converso com o Roger. Somente ele, que é mestre nesse assunto, pode nos dizer: capa de livro, dúvida pertinente de muita gente. E aí, Roger, como vai? Tudo bem? Beleza. Peguei alguns exemplos. O Senhor do Tempo, passando por Ferro e Fogo, que tem uma similaridade, até Regime Fechado, que é um outro livro da Allura. Ambos têm nuances bem diferentes. Como que você lida com isso? Por que chegar fazendo nessas capas? Primeiramente, tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? A capa é um processo complexo, né? Porque ela envolve várias questões. Marketing, design, enfim. Tem capas que são mais artísticas, que são mais introspectivas, que são mais para um público de nicho, e tem capas mais blockbuster. Quando eu falo blockbuster é mais comercial, mais cartaz de cinema, né? Então vai depender muito do mercado e do segmento que o livro vai abordar, né? O gênero do livro. Você já pegou capa... Cara, eu não sei fazer, sabe? Alguma coisa desse naipe. Porque assim, é muito comum você ter seu próprio traço. Sim. Seu estilo. Claro que no caso da Allura Editorial não, porque tem N tipos diferentes, que vai desde ficção, não ficção e assim por diante. Existiu algum, especificamente falando, foi um desafio tanto? Quando você trabalha com uma editora, corpo editorial, que solicita o capista, ela já tem um briefing, proposta de capa muito bem definida. Qual que é o público-alvo, qual que é a faixa etária, a razão do subtítulo, que é muito importante, um subtítulo. Às vezes você se inspira muito pelo subtítulo da capa, mais do que pela própria capa. Ficção geralmente não tem tanto subtítulo quanto não ficção. Não ficção tem mais. Livro de autoajuda, livro de negócios, é muito forte o subtítulo. Então, assim, o briefing ele é muito importante. Quando você trabalha com o autor independente, um autor que está ali querendo uma capa para o seu livro, muitas vezes ele não sabe briefar da mesma maneira como um corpo editorial, uma equipe editorial profissional briefaria, estou até aportuguesando a palavra, né? Ela faria o conceito, né? O briefing da capa. Eu tive uma certa dificuldade uma vez, eu vou contar duas situações. Uma, quando eu trabalhava com a de Ouro, que era uma capa muito complexa, porque ela falava um caminho para o céu, e depois eles acabaram mudando o título. E isso foi muito complicado, porque eu já tinha feito algumas propostas e depois, com a mudança do título, as propostas realmente caíram por terra e eu tive que refazer tudo. Depois parece que o próprio corpo editorial da editora, a coordenação, decidiu adiar a publicação desse livro. O livro não foi para frente, porque era uma tradução e, enfim, talvez alguma questão ali de royalties, com negociação com o autor internacional, enfim. O processo todo esse trabalho para nada, né? Porque no final foi tudo cancelado. E aí a gente recebe só uma taxa de participação do trabalho, geralmente 10% do valor da capa, então acaba sendo ruim dos dois lados. O primeiro, porque você não vê o seu projeto publicado. O segundo, porque você não ganha. Outra vez eu fiz uma capa que era um rei entre os homens, que era a figura de Cristo, assim, e aí eu peguei uma coroa, assim, de espinhos e coloquei na capa. Foi um resultado muito bom para a de Ouro também, que era Thomas Nelson, né? E o resultado foi muito rápido, né? Assim, a aprovação foi muito rápida, porque eu acertei na cabeça do briefing. Então é por isso que eu falo que o briefing é muito importante. É uma coisa que eu sempre falo para os autores: faça a sinopse com atenção. Lembre-se que a capa, ainda mais quando é um livro épico, um livro grande, com muitos personagens, você não vai conseguir colocar todos eles numa capa. Você vai ter que colocar um ponto da história importante, algum trecho, desenvolver a capa em cima disso. Não adianta você querer colocar no Senhor dos Anéis, não adianta você colocar o Frodo, o Gandalf, o Aragorn, todo mundo lá, todos os elfos, os anões e pá, e tal. Diferente de um pôster de filme, por exemplo, que às vezes necessita ter a cara de todo mundo lá pra vender melhor, digamos, né? Livro não é tão assim. Exato, a cara de todo mundo. O filme ele tem que mostrar quem são os personagens ali, porque são atores que chamam a audiência. Sim. No caso do livro, às vezes eu até sou meio contra mostrar muito rosto de personagem. Tem que ser assim muito bem feito, muito bem elaborado essa ilustração ou foto,
Porque senão você pode matar o personagem, né? Na cabeça do leitor que ele gosta de imaginar. Pegando o gancho, só para complementar, se não for todos, são quase todos os livros do Nicholas Sparks que tinha uma linhagem de rosto, e quando era adaptado para os cinemas, meu Deus, mudava radicalmente. Primeiro que você já cria um personagem próprio, e aí quando você pega um rosto, aí você tem que criar um rosto, e não sabe. Verdade. É um problema isso. E aí eu cito o próprio Senhor dos Anéis. Quando eu li o Senhor dos Anéis, eu li antes do filme. Quando eu vi o filme, eu também gostei muito, porque eu acho que foi um filme que conseguiu ser fiel. Mas é claro que agora o rostinho do Elijah Wood fica no Frodo, não tem jeito. Não tem como, cara. Você lê Frodo, você lembra dele. Então, o Gandalf, né, que é acho que é Ian McKellen, não sei, o ator, né? Então você fica com aquela figura. O Harry Potter, por exemplo, eu lembro que uma das primeiras edições que vieram para o Brasil, em 99, 2000, já veio com o rosto do Harry. O rosto do Harry. Mas a proposta do Harry é infanto-juvenil, então para cativar a criança, o adolescente, o junior, é legal ter a ilustração. Aí assim, porque a criança ainda está numa fase que ela gosta de ver os personagens, isso ajuda ela a ter um norte na imaginaçãozinha dela. Sim. Já no adulto, eu já sou um pouco assim, sabe? Eu acho que é legal trabalhar mais com as entrelinhas, né? Na Lura eu tive um livro que é o Condenado ao Passado, foi um trabalho assim bastante complexo, porque quando o autor me passou a capa, a ideia, eu tinha feito uma proposta, mas eu acho que tinha faltado um pouquinho de trabalho, ou talvez eu não tinha ainda captado direito do que a história ia se tratar mesmo em vias de fato. Então, depois que a gente acabou conversando, assim, ele passou mais detalhes sobre o livro, sobre a história. Eu comecei a definir os galhos, porque se passa num período medieval, então a figura da águia é muito importante no livro, então eu coloquei o elemento, coloquei um homem de capuz de costas. O Senhor do Tempo foi também assim. Inclusive quando você falou dos números personagens, no Senhor do Tempo tem N personagens, né? Para quem não leu, o livro está disponível na Livraria da Lura e na Amazon. Esse livro foi um livro que a gente trabalhou bastante com o conceito. O Márcio passou bem o que ele queria. Tem um pouco de distopia, tem uma figura meio apocalíptica, né? Pós-apocalíptica. Justamente porque acontece em 2153, né? No pós-guerra. Então, exatamente. Tivemos que dar tempo ao tempo, né, para desenvolver. Teve várias idas e vindas. Isso que é legal também falar. Às vezes a proposta da capa, ela não é definida na primeira. Às vezes tem, normal. Tem que mexer um pouquinho aqui ou um pouquinho ali. Mas uma coisa que eu sempre falo pro autor, né? Confie bem no seu capista. Às vezes você tem uma imagem de capa e às vezes quando você recebe a proposta, ela muda um pouco daquilo que você imaginava, mas a gente está pensando em várias coisas aqui. A gente está pensando em gênero, em público, né? Eu pesquiso bastante o gênero do mercado, as tendências no mercado, né? Se a gente for para não ficção, você vai ver que hoje você não usa muito paisagens para livros de autoajuda, só aquela figura de paisagem bonita. Não, às vezes eles trabalham mais com cores sólidas, fortes, meio fluorescentes, sem muito degradê, muito gradiente. Você pode até pôr gradiente, mas não pode exagerar. Né? As fontes não tem tanta sombra como antigo. Isso daí há 10 anos atrás era diferente. Verdade. Então assim, você falou do Nicholas Sparks, o que teve de livro parecido, né, naquela época de rostos, né? Mas atinge um público, né, Daniel? Entendi. Então é você conhecer o seu público. Qual o conselho principal, primordial, independente do gênero? Eu acho que o primeiro conselho é: esteja com a mente aberta para ouvir críticas, para ouvir conselhos ou sugestões sobre, por exemplo, título, né, que eu acho que é muito importante num livro. O título ele é determinante para você saber se o livro vai dar guinada ou não. O subtítulo é muito importante. E a sinopse é muito importante. A sinopse muitas vezes ela não é tão valorizada, tanto importante quanto o título. Então assim, você tem que não entregar todos os pontos na sinopse, deixar o leitor
ter essa curiosidade de ler, né? De folhear o livro e ter essa despertar, aguçar a curiosidade no leitor. A biografia do autor também, cuidado para não colocar uma grade curricular, como se você fosse procurar emprego. Você tem que falar o necessário. Se você é advogado e o seu livro é sobre direito trabalhista, então tudo bem, você tem que colocar ali que você é uma pessoa formada, pós-graduada, tem um mestrado, enfim. Agora, se você é um advogado e escreveu um romance, não precisa colocar essa grade curricular toda de lato sensu. Tentar humanizar um pouco mais, para aproximar você mais do leitor. Fala um pouco sobre a sua paixão de escrever aquele tipo de livro. Da onde veio aquilo? Desde criança, José gostava de ler histórias, sabe? Romantize um pouco a sua biografia, não precisa deixar ela muito técnica. Por conta desses elementos muito técnicos, gigantescos, então assim, ela não vai ler, ela quer ver quem é a pessoa, quem é o autor. Sim. O autor José da Silva escreveu romance porque fez isso e ele é formado em tal coisa, ou ele mora em tal lugar, ponto, valeu, obrigado, tchau. Agora falar que você falou, o lato sensu é um problema, porque o leitor ele quer ver a história, né? Ele quer conhecer a pessoa, mas isso não é primordial, né? Mais para o próprio autor mesmo. Sim, acaba se tornando irrelevante. Eu percebo que tem muitos livros bem conceituados, inclusive, de grandes editoras, que até tem prêmio Nobel. E aí você vê, por exemplo, uma biografia até enxuta. Muito, né? Eu falo, caramba. O nome do autor uma foto nasceu legal. Em tal lugar e vive de literatura, sei lá, ou vive com a esposa e os filhos em tal lugar. É muito louco isso. Mas é legal isso. Desperta até curiosidade. Muito. Fala, quem é esse ser humano? Eu até vou caçar depois. Justamente. Já cacei tanto autor assim, de orelha, porque depois que você lê, você fala, que incrível, né? Deixa eu saber um pouco mais desse autor. Então isso que é legal. A orelha direita, que é a orelha que fica na capa, que é aquela aba que tem na dobra da capa, gente, ela é muito legal você colocar um trecho do livro. Pode ser aqui no caso do Senhor do Tempo, nós temos um release de uma pessoa que é uma influenciadora digital que colocou a opinião dela, o que é muito bom, endossa mais a... Enfim, eu acho que vale a pena investir em capa, ter uma capa legal, porque a capa é o convite do seu livro, né? É o que faz as pessoas se atraírem no produto, né, do livro. A gente vê muito em feiras ou em próprias livrarias, enfim, como uma capa pode chamar a atenção, né? Você está ali passando os olhos, vê uma capa interessante, um título que te chama a atenção, folheia o livro, lê a sinopse, é o caminho, esse é o caminho da venda. Eu preciso passar um spoiler, porque eu tô aqui todo dia na editora e eu vejo, se a capa não tiver legal, cara, não adianta pressionar o Roger, ele não vai entregar. Enquanto ela não tiver 100% perfeita, detalhezinho, um pontinho, não vai sair. Ponto final, passei, falei. É verdade. eu primeiro tenho que convencer a mim mesmo. Sim. Se a capa não me encanta, eu não consigo mandar pro leitor. Mesmo que a capa não seja aprovada, mas pelo menos eu sei que eu fiz um bom trabalho. Mas, Roger, me diga uma coisa, cita, dentre todos os livros que você já fez, 3 capas incríveis que, assim, você tem um carinho eterno. Nossa, são tantas capas que eu já fiz. Eu gosto muito do Rei entre os Homens, porque foi uma capa que, ela foi muito acertada. E só quem trabalha como capista para editora grande sabe o quanto é difícil a aprovação de capa. O processo é bem trabalhoso, bem lento, né? E foi muito rápido a aprovação, então o resultado ficou muito bom. Cara, eu vou citar mais, eu tenho que citar mais 2. Claro. Olha, eu gostei muito daquela capa que eu fiz do Hipertrofia. Agora, recentemente. Sim. Foi uma capa bastante desafiadora. É uma capa de não ficção e ela tem a musculação, mas ao mesmo tempo ele queria ter a ideia do DNA. Legal. Misturado com músculo ali. Então não é uma capa fácil de fazer. Foi uma das capas que eu tive bastante desafio ali, mas o resultado foi muito legal. Por isso que eu falo que às vezes o processo é meio frustrante no começo, é cansativo, mas depois o resultado você fala, nossa, muito bom.
Cara, eu não consigo falar só 3. Claro, fica Eu vou ter que falar mais 2. Pode falar. O Senhor do Tempo, obviamente. Maravilhoso. Foi um trabalho que levou tempo. Até pra porque, por ser um mundo distópico, só complementando, você pegou N elementos, né? Muita coisa para chegar nesse estado. Muitos elementos. Eu peguei muitos elementos e a gente tem aí mais de 47 mil visualizações no Pinterest. Essa capa. É incrível, incrível. Uma capa que eu gosto muito também é a Abissal. Eu acho que a Abissal é uma capa que... eu pude acompanhar o processo, foi sensacional. Foi trabalhoso. Linda. E eu gosto muito dela. Eu acho que ela resolveu muito bem, tanto na tipografia... Casou, né? Casou. E eu acho que pra terminar eu colocaria também o Royal Street. Eu acho que... Linda, né? Uma capa diferente também que eu fiz, que envolve vetor. É um estilo mais diferente do que eu faço. Geralmente eu trabalho muito com imagem. Capa de livro não é igual capa de revista. Você tem que... Pra você fazer capa de livro legal, você tem que observar muito. A observação é muito importante. Você não aprende a compor ou uma música se você não aprender a tocar muito bem o seu instrumento. Então você tem que tocar bem o instrumento, conhecer bem a história da música, os estilos de música, para você conseguir compor uma música. A arte, mesma coisa. O design também. A capa não é uma arte, é um design, né, digamos assim, porque ela, enfim, é um produto, né? Acima de tudo, ela tem uma função. Então ela tem uma função muitas vezes comercial, então ela... E o capista, né? Para você ser um capista, o ideal é que você procure estudar design gráfico, procure ir em livrarias, fuçar na internet, que agora não está dando para ter muito acesso físico, mas você pode fuçar bastante na internet. Vai no Pinterest, que é um prato cheio, estuda muito tipografia, que a tipografia é a alma da capa do trabalho. Estude muito também estudo de cores, psicologia das cores, né? E também estude muito softwares, né? Photoshop, o Illustrator, o InDesign, porque para você ter um domínio bem do trabalho. Eu recomendo você ir para a linha do Adobe hoje e não indo muito para o Corel, porque o Photoshop, o Adobe, ela tá mais... É um pacote já. É um pacote, né? tá conversa melhor. Só para encerrar o nosso podcast, a última, a saideira, que é uma pergunta até meio que já gerou polêmica. Roger, você compra o livro pela capa? A capa, eu não sei se você compra um livro pela capa, mas certamente eu pego um livro pela capa. Eu pego o livro na mão pela capa. A capa, ela é o convite para abrir a porta. Agora, se você vai... Claro, o conteúdo é muito importante, obviamente, mas as pessoas geralmente não têm muito tempo para ler um livro na hora que elas estão pensando em comprar. E se for um e-book, então, muito menos, porque tem lojas que nem fornecem o primeiro capítulo, vai. Então a pessoa tem que ler a sinopse, tem que ver a capa e tem que se encantar. Na verdade, eu sou super sincero, eu compro o livro pela capa, não tem jeito. É sério, eu sei que não deveria, mas eu... É verdade. Claro, alguns casos específicos não. Quando eu quero o livro X, vai lá e pega e acabou. Mas na grande maioria é a capa. Porque você falou, né? É o convite, é o que abre as portas. É o que abre as portas. É isso aí. Valeu, Roger. Valeu, galera. Gente. Obrigado. Continue acompanhando. A gente tá aí no SoundCloud logo, mas estamos ingressando no Spotify. É isso aí, meu. Forte abraço pra vocês. Até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Que delícia de café!